Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Na verdade, nós vamos dar continuidade, né? A gente vai ver se conclui a aula que nós começamos na semana passada. A gente está falando de igreja, né? Então, um dos fundamentos da fé é o conceito, a ideia de igreja, né? Então, como hoje a gente confunde bastante a igreja, pelo fato até de existir uma estrutura muito grande, né? Então, a gente tem uma estrutura enorme, eu estou falando no sentido arquitetônico mesmo, né? Na questão de prédios, de pessoas, de projeção social, né? Então, você hoje quando fala igreja, a gente automaticamente, inevitavelmente pensa em uma denominação, né? Em um prédio, em uma instituição. Então, até nós cristãos, quando nós nos referimos e nós falamos de igreja, o que vem na mente é isso, né? A igreja tal, a igreja tal. E isso é ruim no sentido de que a gente confunde as esferas, né? Como a gente já falou na aula passada. Então, você tem esferas diferentes e elas não se misturam. Elas, na verdade, servem ou existem para servir a outra esfera. Então você tem a esfera instituição, né? Você tem a esfera igreja e você tem a esfera que é o corpo de Cristo, né? Que são salvos, o povo mesmo. E você tem o reino de Deus. Então assim, a instituição, ela, inclusive, esse livro aqui, acho que eu já até recomendei na aula passada, mas vou de novo insistir nele, Vamos colocar aqui para o pessoal. Tá vendo? A Treliça e a Videira. É um livro excelente que vai abordar isso, né? Treliça, né? Que é a estrutura aqui de madeira, né? Que sustenta a videira, que é a fruta, que é a vida, enfim. Então, nessa comparação aqui, o autor, ele justamente vai falar sobre isso, né? A treliça como sendo toda essa estrutura, a instituição, né? Tudo o que ela traz, tudo o que ela tem para estar servindo a igreja, que ele coloca como sendo a videira, né? Que é a uva, que é a vida. Então, assim, só para a gente entender. Então, são as pessoas, elas são a igreja. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio, né? E a igreja, ela basicamente é reunião daqueles que foram resgatados por Cristo, né? Então, é bem simples assim. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Então, quem é a igreja de Jesus, né? Não é o que é a igreja de Jesus, mas quem é a igreja de Jesus. Não é um que, é um quem, né? Como Jesus, lá também em João capítulo 6, por exemplo, né? Quando ele deu aquele sermão duro mesmo para o pessoal lá que queria seguir ele por motivos errados, né? Jesus multiplicou os pães, aquele milagre todo, o povo falou, opa, a gente quer um rei desse, né? A gente quer um salvador desse que supre nossas necessidades, que é poderoso, que faz milagre. Então quiseram arrebatar Jesus, o texto vai dizer isso no capítulo 6, né? Quiseram arrebatar Jesus para fazê-lo rei. E ele viu aquela situação e não aceitou aquilo e saiu. E disse, aí começou a trazer a verdade lá. Vocês não querem comer a minha carne de fato, vocês não querem beber o meu sangue de fato, né? Figuradamente ele falando que aquelas pessoas não estavam dispostas a assumir, né, a natureza de Jesus e tal. E aí depois desse sermão, assim, foi todo mundo embora, só ficou os 12 discípulos. Ali tinha 5.000 pessoas, se não me falha a memória, 5 ou 7 mil, alguma coisa assim. E aí também os discípulos, os 12 lá, ele falou, se vocês quiserem ir, também podem ir. Então, aí eles responderam, né, para quem, infelizmente hoje, se a gente perguntar, uma pegadinha que eu faço, né, já devo ter feito com vocês, se a gente fala assim, o que Pedro disse? Aí a grande maioria vai falar assim, para onde iremos nós, né? Mas no texto não diz para onde iremos nós. Como muitas falas elas são reproduzidas, né? Então ouve lá no púlpito,
ouve lá numa música, ouve lá alguém falando na internet, e aí a pessoa vai e reproduz, não confere no texto se está exatamente aquilo, e faz a diferença. Porque se eu falo onde, né, e não quem, eu estou de fato tirando o sentido, né, daquela fala de Jesus e tal. Então o Pedro não disse para onde iremos nós, não é o lugar, não é uma questão geográfica, né? Então não é um onde, não é um que, é um quem, para quem iremos nós? Só tu, Jesus, né, tens a palavra de vida eterna. Então é uma pessoa, a igreja é edificada em uma pessoa, né? E a igreja é constituída de pessoas salvas por essa pessoa, que é o fundador dela, que é o próprio Cristo, né? Então a gente já entende essa dinâmica nesse sentido aí. Manrose, bem-vinda, amada. Chegou aqui na aula em andamento, mas bora lá que a gente está na introdução ainda, viu? Tá bom? Fica à vontade aí. Vamos lá aí, Paulão. Ó, já não estamos mais sós, né? Estava eu e tu, Jesus, agora está eu, tu, Jesus e a serva de Deus. Vamos lá. Então nessa introdução eu quero falar que o que nós tratamos até aqui é justamente sobre esse entendimento de que igreja ela tem que ser entendida como um grupo de pessoas, né? Como um organismo, não como uma organização. A organização faz parte dessa estrutura social para viabilizar, né, esse grupo de pessoas socialmente. É só isso, amados, só isso, não tem nada mais, né? Então a estrutura, a instituição, a organização, né, como eu digo, que teimosamente é chamada de igreja, ela só é útil e só serve para isso, para viabilizar esse grupo de pessoas socialmente, para dar visibilidade socialmente, né? Porque isso é necessário em um convívio, né, de estrutura social. Então, por aí está tudo certo, está tudo tranquilo. Agora, o grande problema é quando a gente vive de tal maneira para preservar essa instituição, seja lá o nome, a fama, né, ou a demanda que se tem, física, né, jurídica, toda essa demanda social que tem, a questão da instituição, quando a gente vive para alimentar, nutrir, manter isso, aí é um grande problema, porque você sacrifica pessoas, né? Então, hoje o que acontece? As pessoas elas são sacrificadas e usadas, né, para manter, projetar, né, e estar construindo literalmente a instituição. Então a gente não pode confundir, a instituição ela serve à igreja, que são as pessoas. Então o que importa ali são as pessoas, né? Fala assim, uma igreja ali fechou, depende. Será que o ponto que estava, um comercial, né, fechou? Se foi isso, está tudo tranquilo, porque as pessoas é que importa. Se elas foram para outro lugar, então a igreja ali não fechou. A igreja ali, ela só se mudou, né? Ela só foi para outro lugar. Aconteceu alguma coisa lá, de repente, e aquela igreja não se mudou, né? Se o grupo, mas se espalharam por diversos motivos, escândalos, enfim, tantas coisas. Mas se aquelas pessoas que estavam lá, elas foram para outros lugares, né? Ou se organizaram de outra forma, então a igreja ali não fechou. Primeiro que a igreja não abre, a igreja não fecha, a igreja nasce, a igreja é plantada. Porque nós estamos falando não de comércios, nós não estamos falando de um empreendimento humano, nós estamos falando de vidas. Então nasce, esse é o termo que nós usamos, né? A igreja é plantada, a igreja nasce, né? As pessoas são nascidas de novo, é gente, é vida. Então é isso que a gente precisa compreender, e para não começar, né, a sacrificar as pessoas por causa de uma liturgia, né, o ativismo, nós temos que estar lá porque aquilo precisa ser mantido assim assado. Não, amado, as pessoas elas precisam se beneficiar dessa estrutura, tá certo? Dessa organização, dessa instituição. São as pessoas que precisam ser abençoadas, né? Senão não tem sentido nós chamarmos de igreja esse projeto de instituição social, tá? Então é isso que a gente precisa entender. É muito melhor um grupo de pessoas
que vivam de uma maneira simples, em um lugar simples, mas que sejam de fato nutridas espiritualmente, cuidadas, amadurecidas, saradas, do que você ter, né, como a gente vê muitas vezes, uma instituição dessa funcionando quase que uma empresa, quase que uma produção, as pessoas sendo quase que um funcionário que tem que mostrar resultado, performance, né, amados? Olha a loucura que nós criamos, onde pessoas inclusive pensam que na igreja tem essa questão de promoção, né? Porque você era membro e foi para um líder, foi para tal ministério, você recebeu uma promoção e aquela coisa toda. É uma lógica totalmente equivocada do que é a igreja. É mais uma lógica de estrutura humana, industrial, comercial, do que, né, o conceito bíblico, por assim dizer. Então a gente precisa separar essas coisas, entender. A gente não está falando de uma, como eu disse, de um projeto humano. Não foi o ser humano, né, que criou a igreja. Não foi o ser humano que teve a ideia de igreja. Isso é ideia de Deus, né? É Jesus, é o próprio Deus que projeta, que cria a igreja. Então a gente precisa entender essas questões. Só que nós temos aqui, né, na aula de hoje, uma abordagem que vai trazer o seguinte: a Bíblia ela usa metáforas, né, sobre a igreja, só para a gente entender as características de uma igreja. E aí eu anotei para vocês aqui, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo de número 19, Efésios 2, 19, e como eu prometi, viu, irmã Rose? Como eu prometi, eu vou hoje ainda, amanhã, né, acho que acabar a aula aqui, eu não sei se eu tenho cabeça para fazer isso, que eu saio correndo para outra, mas vou dar todo o esboço para vocês aqui, tá bom? Não só dessa aula não, eu acho que eu vou dar de toda a matéria, né? Toda a matéria aí, tá? Vou colocar para vocês lá e vocês fiquem à vontade de usar de outra forma, reproduzir, né? Arquivar aí, como fala, imprimir, né? Encadernar, fazer uma apostila, enfim, fique à vontade, tá? Mas se me lembrarem, né? Tem que lembrar que vocês sabem que eu não dou conta não das coisas aqui. Efésios 2 e 19. Olha só, então a primeira metáfora que eu quero mostrar para vocês, que a Bíblia usa, né, em relação à igreja, é família. Família, tá? Efésios 2 e 19. Diz assim, ó: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então Paulo dizendo para esse grupo de irmãos lá na cidade de Éfeso: ó, vocês não são mais forasteiros, vocês não são mais estrangeiros, vocês pertencem, né, vocês são cidadãos dos santos e pertencem à família de Deus. Nesse mesmo livro aqui, ó, no capítulo 5, verso 32, olha só como Paulo também se refere nesse sentido, né, de que a igreja ela é semelhante a uma família. Então, Efésios 5 e 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, nesse texto aqui, ele compara a igreja como sendo uma noiva, né? E Cristo, um noivo. Olha só, ou seja, um casal, por assim dizer. Isso remete à família, né? A um relacionamento íntimo. Só para a gente entender. Então, o que é família? Né? O que é igreja? É família, é uma família estendida que a gente chama, né? Nós temos a família nuclear, né? O pai, a mãe e os filhos ali, essa é a família nuclear, é o núcleo da família. E você tem essa família estendida, que é a família da fé. Quando a gente lê segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2, nós também vemos essa mesma metáfora, essa mesma comparação, né, de igreja com uma noiva, com uma mulher. Então olha só o que Paulo diz aqui, em 2 Coríntios 11 e 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para a um marido, a saber, a Cristo. Então olha só, a mesma metáfora, né, Paulo usa aqui, o mesmo Paulo, né, ainda nessa referência de família, lá em 1 Timóteo. Então a gente vai para 1 Timóteo, só para a gente ver, ó, Paulo está falando então para uma igreja na cidade de Éfeso, para uma igreja na cidade de Corinto, outro local, e também agora está falando em 1 Timóteo para um pastor, né, que era Timóteo, a gente chama de carta pastoral, né? Então aqui, para esses três
públicos, por assim dizer, diferentes, essas três situações diferentes, Paulo, falando de igreja, refere-se, né, à mesma coisa, ou seja, a um aspecto de família. Então, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, e em toda a pureza. Então, olha que coisa interessante, amados, quando a gente percebe o que a Bíblia propõe a respeito de igreja, que nós possamos ser uma família, né? E o que família faz? Se cuida, se respeita, serve umas às outras, se amam, se perdoam, né? Então essa cumplicidade, esse companheirismo da vida, esse compartilhar da existência. Então uma igreja bíblica, saudável, evangélica, uma igreja cristã, biblicamente, ela precisa viver como uma família. Aquele grupo de pessoas, embora sejam de origens diferentes, não é um laço sanguíneo, não é um laço por um contrato que se fez lá no cartório, né, diante do juiz, e como é o casamento, mas ali é um vínculo espiritual, é um vínculo pelo sangue de Jesus, né? Pelo mesmo Espírito que está em cada um daquelas pessoas, que é o mesmo Espírito que nos leva a clamar Abba Pai. Então nós temos um só Pai, um só Senhor. Aqui em Efésios, Paulo ele fala a respeito do corpo de Cristo. O tema da carta, né, de Efésios, que foi o primeiro texto que a gente leu, ele fala do corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. Ele diz que a unidade é o vínculo da perfeição. Olha que coisa interessante, amados. A unidade, né? E nesses tempos que nós vivemos de tanta fragmentação, divisões, contendas, brigas, polarizações políticas, religiosas, enfim, ideológicas e tanta coisa, a gente precisa expressar a igreja de Cristo na nossa convivência como uma família, aqueles que são unidos. Eu acho bem interessante uma metáfora, né, que um amigo meu usa, um pastor e professor também de teologia. Ele diz o seguinte, ó, quando era criança, ele falando, né, que tinha lá o irmão, acho que era até irmã, né, não era irmão, mas a questão ele às vezes estava até brigado com a irmã lá, mas ele não aceitava que ninguém falasse mal da irmã dele, não. E que ninguém, ainda que o irmão tivesse errado, ninguém podia bater no irmão, não. Ele ia lá e defendia o irmão, né? Em casa depois era outra história, aí conversava. Então essa ideia, amados, de nós nos cuidarmos, é isso que eu estou dizendo, né? É isso que a Bíblia fala a respeito de igreja. Tem que ser essa família, onde haja um ambiente familiar, né? Um ambiente, como eu disse, terapêutico, harmonioso. Então, convivência, pecadores, lógico que vai ter faíscas, atrito e divergência, mas que haja sempre a questão do perdão, da misericórdia, do amor, né? Cobrindo tudo isso e sendo a base e a estrutura de tudo isso para que a gente vença, né, as nossas diferenças e os nossos pecados pessoais. Então, família é a primeira metáfora que eu quero compartilhar com vocês. A segunda metáfora aqui, ó, é corpo, ainda em Efésios, né? Como eu disse, Efésios aí ele vai trabalhar muito essa ideia, né? O tema da carta é isso, é o corpo de Cristo. Então, lá em Efésios, capítulo de número 1, versos 22 e 23. Então, a metáfora aqui sobre igreja é corpo, né? Então vamos lá, Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, diz assim nessa versão que eu tenho: E sujeitou todas as coisas a seus pés, está falando de Jesus, né? E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, ó, Jesus é o e a cabeça, né? É o cabeça e é a cabeça, são as duas coisas. Verso 23, então, ó, cabeça da igreja, que é o seu corpo, a igreja, né? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ainda em Efésios capítulo 2 agora, verso de número 16, ó, Efésios 2 e verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Então, se a gente ler o contexto antes, só para ganhar tempo, não vou ler, só vou explicar, depois vocês leem, tá? Mas só para entender o contexto antes desse verso 16, Paulo está dizendo que Jesus, ele uniu dois povos que eram separados, que eram judeus e as outras nações, né? E tinha um muro de separação que dividiam eles. E Jesus veio e reconciliou eles,
derrubou o muro da separação, desfez a inimizade. Tudo isso está escrito no texto, depois vocês lendo aqui do verso 11, né, em diante, vocês vão ver isso claramente escrito no texto. Então Jesus uniu, Jesus quebrou todas essas divisões e fez um corpo. Então olha que coisa interessante. Nós vivemos, principalmente no nosso país, que é uma realidade que eu conheço muito mais do que o mundo afora, mas o mundo afora aí também não é tão diferente, mas aqui parece que isso é até mais grave. A gente vive aqui, não é quem olha assim, ó, não vê um corpo, né? Não vê uma igreja unida, vê quase que um Frankenstein. Vocês lembram do Frankenstein, né? Frankenstein, né? Aquele... são várias partes, né? Cabeça de um, braço de outro, mão de outro, né? Então esse Frankenstein é um negócio assim horrível, né? Não só esteticamente, não. Eu estou falando, aquilo é totalmente antinatural, amados. Nunca aquilo vai dar certo, né? Então, só para a gente entender aqui, ó. Ainda em Efésios, olha só como essa carta aqui, de fato, ela enfatiza isso. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16 agora. Efésios 4, 15 e 16, ainda nessa metáfora de corpo. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, verso de número 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então olha como Paulo trabalha aqui essa metáfora, agora falando sobre as responsabilidades de cada parte, num todo, né? Que se todos, como em um corpo, exercerem a sua função, esse corpo vai ser sadio, vai crescer, né? E nós temos naturalmente essas funções no corpo que cada parte trabalha para o todo. Não existe, irmãos, uma mão que trabalha só para ela, né? Porque se a mão está trabalhando, inclusive, é porque o cérebro está mandando sinal para cá. Olha só. E a mão está auxiliando, no meu caso agora, né, a minha fala de comunicação, para a gente ajudar na expressão. E os meus olhos contribuem para que isso seja direcionado. Olha só, amados, e meu corpo aqui, ó, a minha cabeça, enfim, tudo está funcionando aqui para um propósito único agora, que é transmitir essa verdade, né? Mas se pegarmos em outra situação, tudo isso contribui aqui, ou seja, todas as funções do corpo, para manter esse corpo vivo, saudável. Então, quando a mão está chegando perto de um fogo, né, ela sente, sensores, né, neurotransmissores, por assim dizer, que eles identificam que ali é um perigo. Então a cabeça manda um comando e tira a mão de perto, porque não é a cabeça que vai ser afetada diretamente, é a mão. Mas se a mão for danificada, a cabeça ela também vai sentir, porque faz parte de um mesmo corpo. Então nessa metáfora nos traz de fato essa verdade, amados. Nós somos todos um só. E eu não posso ver, né, algum membro do corpo de Cristo indo para um abismo, sofrendo e tal, e eu não, como sendo outro membro, parte do mesmo corpo, não vá lá e o proteja, o socorra, enfim, porque se ele perece, está perecendo parte de um corpo que nós todos, né, fazemos parte, enfim. Colossenses 2:19, bora lá, vamos caminhar aqui nesse versículo aqui para dar base para vocês aí, né, dar um respaldo bíblico, né? Então, ainda na questão do corpo, ó, Colossenses capítulo 2, versículos de número 19, diz assim, ó: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, ó, outro versículo aqui que vai corroborar para que a gente entenda essa metáfora. Eu vou deixar um texto para que vocês leiam, tá bom? Leiam aí tranquilamente, mas leiam na íntegra mesmo, como eu vou passar para vocês. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Leiam do verso 12, eu acho que até o 28, é até o final do capítulo, tá? Então, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de número 12 até o 28. Porque Paulo, nesse texto, ele justamente vai falar sobre essa questão de cada membro
né, no corpo, a sua importância, a sua função e tudo mais. Todos são importantes, nenhum é dispensável, todos têm a sua função, né, num todo. Então, lendo lá, vocês vão ver claramente como Paulo trabalha essa ideia e tal, tá bom? Tranquilo, amados, ó. Então, primeira metáfora, família, segunda metáfora, corpo, né, nesse sentido de que a igreja é uma união de pessoas que trabalham para todos e por todos, né? E agora, novo templo, 1 Pedro capítulo 2, outra metáfora, novo templo, um templo novo, né? Uma nova construção. 1 Pedro capítulo de número 2, versos 4 até 8. Então, olha que coisa interessante, né? Lembra que eu falei no começo da aula aqui? A gente precisa desconstruir essa ideia de que igreja é um templo, de que igreja é um prédio, é um salão, é uma construção e tal. Não, amados, não é isso. E olha como Pedro aqui, na sua primeira carta, no capítulo 2, aliás, eu acho que eu errei aqui, é 2 Pedro, tá? 2 Pedro, vamos ver. 2 Pedro, capítulo de número 2. Não. É segunda mesmo. Estou todo atrapalhadinho aqui. Então, primeira carta de Pedro, tá? Primeira. Eu anotei certo aqui, eu que estou meio enrolado. 1 Pedro 2, 4 ao 8. Olha só. E chegando-vos para ele a pedra viva. Então ele compara Jesus, né, nessa metáfora de sendo um alicerce, né, pedra viva aqui, ou pedra angular, pedra de esquina, é uma pedra que fundamenta a construção, tá bom? Então, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Verso 6, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós o que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, né, a base da construção, essa é a ideia. Verso 8, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Então, quando Pedro pega essa metáfora do novo templo, ele compara Jesus como sendo esse alicerce, essa base, né? E nós somos esses tijolinhos, essas pedras vivas que vão construindo essa casa espiritual, esse templo. Então, olha que coisa interessante, no sentido aqui de templo, que nós somos a habitação do Espírito Santo. Né? É muito claro isso aqui no texto, não só no texto, mas em outras partes. Por exemplo, aqui é Pedro que está falando, é um apóstolo. Aí Paulo, que é outro apóstolo, né? Como eu falei, para outra situação, para outro público, olha o que ele vai falar em 1 Coríntios 3, capítulo 3, versos de número 16 e 17. Vamos lá, rapidinho, coisa rápida, e para 1 Coríntios 3, 16 e 17. Nessa mesma metáfora, falando de templo, de habitação, né, de casa de Deus. Vamos lá, eu estou meio devagar aqui para achar os textos, mas bora nós, eu vou para um lado, vou para o outro, meu pai amado. Vamos lá, acho que os irmãos já acharam rapidinho. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, são vocês, é santo. Olha só, capítulo 6 aqui dessa mesma carta, só 2, 3 folhinhas aí, a gente chega no capítulo 6. Ó. Capítulo 6, verso 18 ao 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, olha que coisa interessante, amados. Nós somos a casa de Deus, onde Deus mora, onde Deus habita. Esse Deus que que os céus dos céus, como diz o Salmo, né? Que o universo não pode conter, e ele decide morar nesse corpinho aqui, ó.
nessa choupana, nessa barraquinha, né? Nessa tenda, decide morar aqui nesse barraco, nessa casa que somos nós. O Espírito Santo escolheu isso quando Davi quis edificar um templo para Deus, assim, uma coisa suntuosa. E aí, com toda a boa vontade, com toda a boa intenção, com toda a sinceridade e honestidade do coração que havia no coraçãozinho de Davi. E aí Deus disse assim: não, Davi, eu não moro, eu não habito em casa feita por mãos de homens. É simples e direto assim, amados. E aí Salomão constrói aquele negócio todo e diz: eita, olha que coisa suntuosa e tal. Aí a glória de Deus desce ali, né? A glória de Deus, ela enche aquele templo. Mas houve situações que a glória de Deus saiu dali, ou seja, a presença de Deus não estava mais ali. E aquela construção, meramente uma construção, é a mesma coisa das construções de hoje, né? Dos templos de hoje. Se o povo de Deus está ali, aí sim é a igreja. Se não estão ali, é só um prédio, irmãos, que não vai ficar pedra sobre pedra, né? Coisa que Jesus não morreu, que Jesus não se preocupa, que nós não devemos dar a vida pela instituição, e sim pelas pessoas que lá são alcançadas, né? Ou por lá são edificadas de alguma maneira. Então nós somos esse novo templo. Eu não estou dizendo com isso que infelizmente pessoas levam ao extremo, né? Eu não preciso ir para a igreja, nesse sentido que eu não preciso estar convivendo com um grupo de pessoas. Não, de fato, a nossa salvação não está condicionada a frequentar um templo. Mas aqueles que são salvos, eles se reúnem com seus irmãos, porque pertencem ao mesmo corpo. Então, não quero ir naquela igreja, mas você não vai cuidar de ninguém, nem vai deixar ser cuidado, né? Então, assim, é mais uma conversa de pessoas. Eu não estou generalizando, porque eu sei que tem casos e casos, tá? Tem casos e casos. Eu estou dizendo desses que não querem dar satisfação para ninguém, não querem servir ninguém, né? Não querem compartilhar a sua vida com ninguém, querem viver isolados, egoisticamente, encapsulado, encaramujado, né? Encavernado dentro da sua casa de uma forma egoísta, tá certo? Aí fala: não, mas eu não aguento não ficar convivendo com pessoas que dão muito trabalho, né? Às vezes é a pessoa que dá trabalho, não é nem os outros. Aliás, são os dois, os outros e nós, amados. É convivência, é ser humano, como eu disse no começo da aula. Mas o Espírito de Deus quer nos usar para estar... porque a Bíblia diz que ferro com ferro vai se afiando, né? Diz o provérbio lá no Antigo Testamento. E nós somos edificados mutuamente. E há essa bênção de Deus no culto, por assim dizer, na reunião, no encontro dos salvos, dos servos de Deus, onde ali o Espírito Santo ministra na vida do outro, através de um, né? E através de um, o outro é alcançado, e o outro também é usado para abençoar o um. E nós somos todos edificados, e a glória de Deus, ela é manifesta, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, que quando nós nos reunimos porque um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem interpretação de línguas, outro tem profecia, enfim, faça-se tudo para a edificação da igreja. Então a gente não vai na igreja, a gente não vai no templo, a gente não se reúne para adorar a Deus diretamente, a gente se reúne para servir uns aos outros, e nesse serviço mútuo é que Deus é adorado, é cultuado, é louvado, porque o Espírito opera em todos e por todos, e para a glória de Deus, amados. A gente precisa entender essa dinâmica, não é? Se não entender isso, a gente vai ficar vivendo aí de uma forma meio estranha. Vamos lá, quarta metáfora aqui, ó. Quarta metáfora, que é essa daqui. Um santo sacerdócio. Então, o que é a igreja, né? O que é a igreja? Uma das coisas é isso. Então, 1 Pedro, a gente volta lá em 1 Pedro, no capítulo 2, tá? Nós vamos ler o mesmo versículo 5, só que a gente vai ler o 9 também, complementando para a gente entender essa metáfora aí. Então, nós somos um santo sacerdócio. Eu não estou falando que nós somos um sacerdote, mas todos nós somos sacerdotes. Um sacerdote era a pessoa que intercedia, que ajudava uma pessoa a se aproximar de Deus, né? Como um santo sacerdócio
quer dizer, um ofício sacerdotal, nós devemos ajudar uns aos outros a se aproximar de Deus. E devemos ajudar as pessoas que não conhecem a Deus a se chegar a Deus. Então é nesse sentido. E aí olha o que Pedro fala aqui, ó. Vamos ler o mesmo versículo, mas agora nesse entendimento. Verso 5, né? 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então olha que coisa interessante. Nós somos esse sacerdócio santo. O verso de número 9 completa essa ideia, ó. Desce um pouquinho aí, ó. Verso 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nessa metáfora, nesse sentido, a igreja de Cristo deve ser um santo sacerdócio. Para quê? Para edificar uns aos outros. Nisso nós oferecemos a Deus por Jesus Cristo, né? Sacrifícios agradáveis. Então, olha só, eu não tenho mais um sacrifício para ir lá e levar no altar, não. Eu servindo, né? Nós servindo uns aos outros por Jesus Cristo, isso a Deus é um sacrifício agradável, né? Então, isso é sacrifício espiritual, amados. É o servir um ao outro com tudo que Deus nos deu. Seja no âmbito material, intelectual, físico, financeiro, né? Enfim, todos os recursos que nós temos na nossa individualidade, isso precisa ser repartido na comunidade, tá certo? É isso que vivia os irmãos lá em Atos capítulo 2, por exemplo. Eles tinham tudo em comum, é que a Bíblia vai dizer, né? Eles viviam em comunhão, tudo que eles tinham, repartiam uns com os outros. Porque ninguém tinha falta de nada. Temos que repartir, não é só questão de finanças, socorrendo os irmãos nas dificuldades financeiras, mas no tempo também, né? Na amizade, na vida, no partilhar do conhecimento, do serviço, dos dons, enfim, amados, é tudo isso, é compartilhar. Nós somos sacerdócio. Nós vivendo assim, nós levamos essa vida, né? Literalmente essa vida, para as pessoas que ainda não conhecem isso, amados. Então olha só como nós somos, a igreja deve ser um sacerdócio, né? Vamos lá, videira e oliveira. 1, 2, 3, 4, é a quinta metáfora aqui, ó. Uma videira ou oliveira, né? São duas árvores aí, e a igreja ela é comparada tanto à videira quanto à oliveira. Eu só vou dar as referências e depois vocês leem aí, tá bom? Só para eu ganhar tempo aqui, eu não vou ler na íntegra não, mesmo porque é o João capítulo 15, né? De preferência pelo menos os 8 primeiros versículos ali, 8, 10 versículos, mas acho que 8 já dá para completar aí, ó, o entendimento. Então, João, Evangelho de João capítulo 15, tá? Do 1 ao 8, no mínimo vocês leem. E também Romanos 11, do 17 ao 24. Romanos capítulo 11, versos 17 ao 24. Né? Essas duas passagens vão falar sobre a videira e a oliveira. Como eu disse, são duas árvores, elas representam de alguma maneira Israel por dois aspectos. A videira, a uva, ela representa na Bíblia, via de regra, a alegria, não só a nação de Israel em si, mas a alegria, né? E a videira, no caso, a uva. E a oliveira representa a própria ação do Espírito Santo, né? O óleo que era tanto usado para ungir os sacerdotes, os reis, os profetas, e no Novo Testamento o óleo que é usado para estar ungindo a pessoa enferma, né? Como símbolo mesmo desse poder sanador do Espírito Santo. Lembrando que o óleo naquele tempo tinha essas diversas funções, né? Então era usado no alimento, era usado para alimentar a iluminação, enfim, era usado como remédio, né, para untar a ferida ali. Então você percebe que tem todos esses simbolismos e representações. Então a igreja ela deve ser de fato semelhante à videira, né, que leva alegria, que produz alegria, que distribui alegria, e deve ser também essa comunidade que espalha, aí, como eu disse, a cura, deve ser terapêutica, deve sarar as pessoas e não ferir as pessoas. Uma comunidade cheia do Espírito Santo, amadurecida pela palavra de Deus, não é um meio tóxico, não deve ser um meio, amados, onde maltrata as pessoas. Pelo contrário, ali deve ser um ambiente onde o Espírito Santo ache a fluidez
para alcançar e sarar as feridas da alma das pessoas que ali se chegam e que ali vivem, tá certo? Outra metáfora aqui, a sexta, campo cultivável. Olha que coisa interessante. Campo cultivável, né? 1 aos Coríntios, capítulo 3, essa aqui eu quero ler com vocês, tá? 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos de números 6 ao 9. Então, 1 aos Coríntios 3, 1, 2, 3, tá? E o versículo é do 6 até o 9. Então, campo cultivável, né, chamado de lavoura. A igreja é comparada, tem essa metáfora aí comparada a isso. Então, olha só. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós, como cooperadores de Deus, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, a lavoura e edifício de Deus. Inclusive aqui, ó, já tem também, né, o edifício, a construção. Outra metáfora aqui que a gente já falou, que é o templo, né? Templo, edifício, mesma coisa, tá? Mas aqui eu quero destacar é a lavoura. Vocês são a plantação de Deus. Percebam como isso aqui remete também àquilo que é vivo, a planta, né? Então Deus é que planta. Deus usa as pessoas, aliás, Deus é que dá o crescimento, né? E usa as pessoas para plantar e para regar. Paulo está falando dele e do Apolo, que era outro ministro de Deus, que era usado, que eles foram usados para abençoar a igreja de Cristo, as pessoas, como lavoura. Então, eles não são destaque é Deus. E Deus está fazendo isso, né? Está gerando vida, está usando esses operários, esses agricultores do reino, para estar podando, para estar cavando, para estar plantando, para estar regando, né? Para estar supervisionando e até, de repente, fazendo uma colheita lá. Mas é interessante é isso, que nós, como igreja, somos comparados como esse campo cultivável, cuidado por Deus. É Deus quem cuida da sua igreja, amados. É Deus que zela pela sua igreja. É o Espírito Santo que habita, como a gente já falou aqui, nessa igreja. E é Ele que alimenta, que nutre, que dá os dons, né? Então nós só precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Nós só precisamos estar entregando nossa vida para o Espírito Santo, para que possamos ser usados mutuamente para abençoar uns aos outros. Então isso aqui que eu acho interessante. A igreja não é o esforço da capacidade humana, não é a boa vontade do ser humano. A igreja não depende, né, das qualificações, por assim dizer, humanas, mas ela é nutrida pelos dons que Deus dá aos homens e às mulheres que constituem essa igreja. E o Espírito Santo é quem vitaliza, é quem usa, é quem unge, é quem capacita de fato e é quem traz a dinâmica dessa ação, né, pelas ferramentas que é dada a cada um de nós. Todas essas aqui, ó, eu coloquei, todas elas precisam ser consideradas como perspectivas diferentes da igreja. Então, assim, olha que coisa interessante. Tudo isso aqui a gente viu características diferentes, né? Então, a igreja não pode ser só uma família. Ah, é só uma família. Não, também é um corpo, também é um templo, também é um sacerdócio santo, né? É um campo cultivado. Não, é um corpo, então é só um corpo. Não, também é uma família. Não, é só um sacerdócio santo, a gente precisa pregar o evangelho. Não, também é uma videira, também não, é um campo cultivável e tal, e vamos aqui. Não, é tudo isso, amados. Entende? Todas essas características aqui, ó, todas elas precisam ser consideradas como perspectivas diferentes da igreja, né? O que a igreja deve fazer nesse mundo? Eu coloquei aqui, ó, ministrar a Deus, aos membros e ao mundo. O que a igreja deve fazer? O que a igreja deve fazer nesse mundo? Eu coloquei aqui de uma forma, lógico, muito resumida, né? Mas eu coloquei aqui, ó, ela deve ministrar a Deus, aos membros e ao mundo. Então a igreja deve servir, né, ministrar, que é servir a Deus, aos membros, uns aos outros, e ao mundo. De que forma? A Deus, eu coloquei Colossenses 3:16, tá? Então, como a igreja ministra a Deus, serve a Deus, né? Diz aqui o texto: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça, cantando ao Senhor com graça
em vosso coração. Então nós ministramos a Deus, adoramos a Deus, damos graças a Deus. É isso que a igreja deve fazer, ponto final, em relação a Deus. É simples assim. Tão simples que a gente fica desconfiado, mas é isso mesmo. Aos membros, né? A igreja deve ministrar aos membros. E aí eu coloquei Efésios capítulo 4, verso 12 e verso 13, tá? Efésios capítulo 4, verso 12 e 13 e Colossenses 1 e 28. Como a gente já está em Colossenses aqui, deixa eu ler 1 e 28 de Colossenses, depois a gente vai em Efésios. Então, Colossenses 1 e 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito ou maduro, né, em Jesus Cristo. Então, aos membros, a igreja ela deve amadurecer uns aos outros, ensinar uns aos outros, para que possamos apresentar a Deus todos maduros, né? Lá em Efésios capítulo 4, Paulo também trabalha essa mesma ideia aqui, nos versos 12 e os versos 12 e 13. Olha só. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Então, a igreja ministra uns aos outros, serve uns aos outros, né? Nesse sentido de amadurecer uns aos outros. E também ao mundo. Como nós servimos ao mundo? Com atos de misericórdia. Eu acho isso interessante. Lá em Gálatas 2 e 10, Gálatas 6 e 10, tá? Eu vou citar aqui rapidinho de memória, partes do texto, depois vocês leem lá. Gálatas 2 e 10 e 6 e 10. Paulo, ele diz lá que quando ele e Barnabé foram até os discípulos, os apóstolos em Jerusalém, os apóstolos enviaram eles aos gentios como missionários, disseram: vocês lembrem dos pobres, socorram os pobres, façam bem aos necessitados. Então, atos de misericórdia. Tiago, no capítulo 1, verso 27, vai falar algo bem parecido também, né? Que a religião pura, imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades, né? Guardar-se da corrupção do mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, dos vulneráveis, é isso que ele quis dizer, né? Nas suas necessidades. Então, com atos de misericórdia. Ou seja, nós servimos a Deus, adorando a Deus, com adoração, né? Com aquilo que a gente falou em Colossenses. A gente, como igreja, deve ministrar aos membros ou uns aos outros. Então, nós somos uma comunidade de educadores, nós ensinamos, tá? O que eu estou fazendo aqui em relação a vocês é justamente isso, né? Eu, como parte da igreja, estou fazendo isso pelo menos com esse grupo que está caminhando comigo nesse sentido. Nós estamos tentando ensinar uns aos outros, amadurecer uns aos outros por meio da instrução, tá? Evangelização e misericórdia, né? Ao mundo nós servimos dessa forma também. Então, a Deus, ao mundo e à igreja. E isso só é possível ser feito pela capacitação do Espírito Santo. E aqui eu fecho essa ideia, né? Em Atos 1 e 8 e João 14 e 26, tá? Atos 1 e 8, João 14 e 26, onde Jesus disse que o Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, viria sobre nós e que nós iríamos então ser usados, né, justamente para tudo isso que a gente está falando aqui, para sermos igreja de Jesus, igreja viva, saudável, bíblica, relevante, poderosa e aqueles que representam a Jesus no mundo, tá certo, amado? Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e